para dar abertura no programa de hoje, eu escolhi um texto que fala um pouco sobre o nascimento de Jesus e quer colocar no momento para Deus e juntamente com ele quer mostrar também o poder da palavra. E eu estava examinando a palavra nesses dias, então achei por bem dar uma olhada no nascimento de Cristo, naquela ocasião que ele estava, os pastores estavam no campo durante a vigília da noite, cada um cuidando do seu rebanho, e apareceu ali naquele momento, vindo do alto do céu, à terra, um anjo dizendo para os pastores. Naquele momento os pastores ficaram um pouco assustados, mas ele disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês podem ver que esse menino que nasceu nessa ocasião, nasceu numa manjedoura. Aí eles falam assim: não temas, porque podem ir, e eis que ele está numa manjedoura, envolto em pano. E Maria e José estão ali naquele lugar. Bom, o que eu ia pensar para trazer para vocês dentro desse texto da palavra de Deus? Eu separei no texto só um nome chamado aonde ele estava. Só escolhi o nome de manjedoura. Por que manjedoura? Naquela ocasião houve um recenseamento da parte do rei, e ele falou que todas as pessoas tinham que ir para o recenseamento na sua cidade. E José e Maria foi para a cidade deles, Nazaré, cidade de Davi, e lá, quando chegaram, o menino que ela estava esperando, que ela estava grávida, chegou o momento dele nascer. Ela procurou num lugar, procurou em outro lugar. Ela, em todo lugar que ela passava na cidade com o seu marido José, ela queria achar um lugarzinho para colocar o seu filho, mas não achou nenhuma pessoa naquela ocasião. Então eu parei no texto e fiquei pensando assim: puxa vida, mas será que todo o tempo que existiu é assim? Aí fui analisar, porque eu fico fazendo conta do de hoje e aquele passado. Mas vi que tudo que Deus faz é eterno. Meu pensamento chegou aí, tudo que Deus faz é eterno. Então, quando Deus fez Adão, ele colocou no jardim do Éden. No jardim do Éden estava muito bom, a harmonia não cessava, as coisas só parecia coisa que era boa aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Mas acontece que o inimigo da nossa alma pegou, chamou uma cobrinha que estava por ali e mandou que ela falasse com Eva. E ela falou.
naquela ocasião ela falou. Ela falou e Eva discutiu com ela um pouquinho, mas a Eva caiu. E nessa circunstância, ela caiu e ficou preocupada por causa do Caim. Quando Deus descobriu, então é aí que ela se preocupou mesmo. Aí Deus falou para ela assim: ô Eva, não se preocupa, você pecou, mas também uma mulher pode trazer do fruto do seu pecado a vida para os seres humanos. Então é que aconteceu o caso que eu entrei nele. Eu entrei nesse pensamento aqui e nunca vi ninguém ter entrado nesse pensamento, mas eu sempre digo para vocês que eu mostro para vocês é aquilo que Deus me mostra durante a madrugada. Então Ele me mostrou que tudo é eterno. Quando Ele fez o mundo para a habitação do homem, foi como se fosse assim. Como se fosse o tempo da arca. Eu vou falar a arca que todo mundo conhece. Noé, enquanto não terminou de fazer aquela arca, ninguém entrou nela. Então Deus estava fazendo o mundo e colocando a pessoa que Ele ia fazer naquele mesmo instante para que vivesse naquele mundo. Então, essa humanidade que nós estamos vendo aí, tudo estava feito, é tudo eterno. Ele não fez um aqui hoje, outro amanhã, outro depois, outro não. Não, a Bíblia diz que ele fez o Adão, soprou o fôlego do nariz dele, para que ele vivesse, e naquele momento ele estava dando vida, toda a humanidade. E às vezes nós não pensamos nessas coisas. Eu já falei que estou fazendo uma coisa que eu sei que está vindo de Deus, mas acontece que acho que não era para mim fazer, era para outras pessoas. Mas se as outras pessoas até quiserem me ajudar, eu aceito a ajuda de qualquer pessoa. Então, meu prezado ouvinte, a manjedoura, ela foi feita porque ia ser daí tantos anos, ia ser boa. Deus ia precisar daquela manjedoura. Então o que aconteceu? Até Noé, de Adão até Noé, Deus chegou até a arrepender de ter feito o homem, porque o homem fez muita bobagem. O homem pecou demais. Ele mesmo diz que o pecado do homem estava atingindo o coração dele. Então, ele falou com Noé: Noé, eu vou ser obrigado a matar toda essa humanidade, que está todas elas no pecado, já está me atingindo. E você vai fazer uma arca. Ele fez. E você vai entrar nela, e eu vou arrumar todas as pessoas para entrar nela. Se entrar, eu salvo todas. Se não entrar, eu salvo quem entrou. Então, meu prezado ouvinte, aqui é que precisava da manjedoura. Então, ele arranjou a arca. Mais tarde, as pessoas também entrou em caminhos tortuosos. Por exemplo, vou separar uns aqui. No tempo de Daniel, 3 pessoas estavam servindo a Deus, mas ainda não tinha nascido. Eram os meninos que não tinham nascido. Maria ainda estava esperando, porque aquele que tinha nascido, os pastores falaram: eis que ele está na manjedoura e o domínio será eterno. E lá já tinha uma manjedoura.
Mas a manjedoura lá protegeu, mesmo queimando, protegeu os 3 companheiros de Daniel. Do jeito que a manjedoura de Maria, que ela chamou e teve o filho na manjedoura, desse mesmo jeito foi lá naquele lugar com os 3 filhos de Daniel. Porque o rei falou, deu a mensagem dele, mensagem pecaminosa, eles não aceitaram, ele jogou ele no fogo, o fogo protegeu e trouxe de volta, sendo uma manjedoura para entregar o que estava feito. Mas não foi só ali não, vou lembrar vocês também, logo na frente, os inimigos, outra vez, que não abriam lugar para Jesus na estalagem, e não abre lugar para Jesus até hoje, então, ali eles formaram, fizeram um programa, entre eles, de desfazer aquilo que o servo de Deus usava fazer, que é orar. Era orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Eles inventaram um negócio lá e falou: senhor rei, tem pessoas que estão orando demais aí, vamos fazer assim, quem orar para você, fica vivo. Quem não orar com o seu nome, morre. O rei assinou logo, né? Quando assinou, apareceu o servo dele. Estava orando, eles levaram para ele matar. Ele ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel e não pensava que aquilo ia acontecer daquele jeito. Porque a pessoa, quando está pecando, ele não sabe o que vai acontecer com aquele pecado que ele está fazendo, para que Deus arrependa de ter feito ele. Então, foi o remédio do rei escapar e jogar ele na cova dos leões. Mas o que fez na cova dos leões? Lá estava a manjedoura. Lá estava a manjedoura. Jogou ele lá dentro da cova dos leões. Deus veio e fechou a boca dos leões e não deixou nem lamber ele sequer. Aí então no outro dia o rei chegou e falou: Daniel, Daniel. Aí ele disse: eis-me aqui, ó rei. Aí Deus falou: se Deus, o seu Deus, tenha livrado você, vou abrir a cova, a porta da cova para você sair. Abriu e saiu. Aí nasceu o filho que estava para nascer naquela manjedoura, mas aconteceu uma outra coisa, que veio de lá aquele grupo que tinha posto e morreu naquela mesma manjedoura na boca dos leões. Então, meu prezado ouvinte, eu estava lendo a Bíblia, descobri esse negócio, eu falei: eu vou falar assim sobre isso para as pessoas, porque nós vamos pregando, mas o sentido da pregação está ficando muito longe das pessoas entenderem. Porque nós não vamos na raiz, nós não vamos na raiz, e uma árvore não pode viver sem estar na raiz. Então, o que manda a vida das pessoas é ter a raiz, e essa raiz tem que estar na manjedoura. Ué, mas a manjedoura não é só para nascimento de Jesus? Não! Maria ainda está mandando menino para nascimento, no nascimento aí. O Apocalipse falou que uma mulher apareceu lá, o dragão apareceu junto com ela também. E no aparecimento desse dragão, que apareceu junto com a mulher no capítulo 12 de Apocalipse, ela estava esperando um filho. Então disse que o inimigo de Deus, o dragão do que saiu do céu, veio de lá para pegar a mulher. Ele não teve condição de pegar, porque essa mulher era da parte de Deus, e ela era uma
manjedoura. Então ela correu e ela teve um filho. E o filho Deus levou para o céu. E disse que o inimigo partiu para cima dela, vou pegar ela. Aí Deus deu uma asa de águia, ela voou, foi lá para o deserto, foi para onde o inimigo não vai, porque o inimigo não quer ir nesse tipo de lugar não. Então ele levou para lá, que lá o inimigo não foi. Aí ele veio para cá, para ver se desfaz de tudo aquilo que Deus já tinha feito até ali. Ele veio para cá para poder desfazer. Mas acontece, meu prezado ouvinte, que quando ele foi correr para pegar a mulher, ele não alcançou, ele abriu a boca, jogou um poço d'água, um rio d'água em cima dela, e a água a água não tinha quem prendesse ela, e ela ia, por certo, o diabo pensou que ela ia pegar a manjedoura. Mas acontece, meu prezado ouvinte, que Deus mandou a terra abrir a boca, a terra abriu a boca e engoliu aquele rio de uma vez. Então eu estudo essas coisas aqui e fico meditando. Eu fico às vezes até perdendo o sono. Por que razão eu estou pensando isso? Mas então, abriu meu pensamento que a manjedoura nunca será desfeita, porque ela é eterna. Ela foi eternamente falando. A arca de Noé é eterna, nunca será desfeita. A cova dos leões é eterna, nunca será desfeita também. A fornalha de fogo é que essas manjedouras que eu apontei para vocês, Deus está nelas toda. Deus está nessa manjedoura. Então, cada uma pessoa que esse evangelho alcançar, o pastor falou, o anjo falou, os reis que estavam muito longe, 3 reis apareceu e vieram para cá, vamos lá adorar. Quem falou que aquela manjedoura tinha nascido filho nela? A estrela, a maior manjedoura que temos é a estrela. Ela abrange o universo. Ela iluminou desde onde estavam os 3 reis até o lugar que eles entraram, onde eles foram rejeitados pela humanidade. Aí ali juntou o grupo daqueles que queriam destruir o Filho de Deus. Então Deus falou assim com aqueles reis: sai daí por outro caminho, vai, porque aquele homem que está lá, aquele rei malvado que está lá, quer destruir a minha manjedoura, mas ele não vai ter poder para chegar não. Ele não tem o poder da palavra, ele não tem o momento para Deus. Então, não tendo o momento para Deus e nem o poder da palavra, não tem como livrar da tempestade, da maldade, da serpente que vem para destruir o ser humano. Ô meu prezado ouvinte, eu fico pensando assim, estudando a minha Bíblia, pensando, o que é que eu posso falar para as pessoas? Mas eu tenho certeza que tem alguém ouvindo. Se alguém quiser me ajudar, me procure. Eu recebo as pessoas, desde que ele venha me ensinar que a Bíblia é um livro eterno. Por quê? Deus fez a Bíblia para ele fez num dia, não gastou um dia,
Mas para os apóstolos, eles gastaram muitos dias, porque fazia hoje, fazia amanhã, fazia depois, foi fazendo. Então, mas tudo é a palavra dele. Então deu para o filho quando nasceu, ele falou assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E com isso que Jesus disse: eu sou o princípio e o fim. Eu comecei no início e estou terminando no final da vida. Essa é a palavra que Deus mandou.